Ó, pessoal, hoje eu tô aqui em casa, né? Fazendo aquela limpeza, assim. Aquela organização que você vai tirando coisa, destralhando, né? Pra jogar fora. Então, eu encontrei na gaveta, né? Esse cartaz, que por sinal já tá bem amassado. Já caíram letras, já caíram acentos. Mas esse cartaz aqui, pessoal, fui eu que fiz. Quando a gente sofreu um acidente. Aí tá todo aqui, todo amassado. Mas mesmo assim eu resolvi gravar para mostrar para vocês, porque eu vou jogar ele fora. Aí depois já era, né? Mas ó, a frase aqui, ó, tá faltando letras, né? Que caíram, né? Mas dizia assim, ó, tá vendo acento, caiu também, ó. É inexplicável o tamanho do meu Deus, né? Aí aqui, ó, eu tirei disso aqui de uma reportagem que fizeram, né? Na época. E aí eu mandei imprimir, né? Na verdade, aqui ó, um jornal na época, ó. Família sai ilesa após capotamento de carro na PS 160. Aí botaram aqui, ó, a mão de Deus foi quem salvou toda a nossa família. Porque essa foi uma frase que o meu esposo falou, né, ó. Tá vendo, pessoal, a situação que ficou esse carro? Era um Gol que a gente tinha na época. E ficou assim, ó, nesse estado. E a gente saiu ileso. A minha filha foi arremessada do carro, tinha muita pedra no local, mas mesmo assim ela saiu ilesa, né? Aqui tem a reportagem, né? Que foi feita na época, né? Ó. Tá vendo, ó? Duas crianças de 9 e 11 anos. Pessoal, faz muito tempo isso, viu? Minhas filhas já são moças, né? Já cresceram, louvado seja Deus. E aqui foi um versículo bíblico que eu botei, ó. Quer dizer assim, ó. A fé é o firme fundamento, ó, fundamento, tá faltando, ó, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui é veio. E não se caiu aqui, ó, veio. Mas realmente é inexplicável o tamanho do nosso Deus, né? A mão de Deus foi quem livrou, né? Toda a nossa família. E esse eu já contei no canal, mas faz tempo. Mas esse carro aqui, ó, ele se transformou, que esse carro aqui ninguém dava mais nada por ele. E esse carro aqui se transformou na nossa padaria hoje. Vejam o livramento e a transformação que Deus fez, né? Então eu quero compartilhar isso aqui com você, né? E que sirva, né? De aumento de fé de alguém. Que Deus, ele é maravilhoso. Bom, gente, como sempre, né, minha rotina é bem puxada, né? E então, enquanto eu vou gravando esse vídeo para vocês, eu vou lavando minha roupa aqui, porque eu não tenho um minuto de tempo para dizer assim, vou me sentar e só gravar para vocês, não dá. Tá bem corrido. E então, eu vou tentar ir gravando aqui, à medida que eu vou lavando aqui, aí eu vou gravando para vocês. Aí, pessoal, não se assuste com o meu jeito de lavar roupa, viu? Não se assuste, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo para máquina. Então, eu tenho esse tanquinho aqui, ó. Eu não quis comprar uma máquina de lavar roupa mesmo. Até porque, na época que eu fui comprar o tanquinho, o financeiro estava meio apertado, né? Que a gente tava comprando os maquinários da padaria. O meu outro tanquinho deu defeito. E então, eu não tive condição de comprar uma máquina mesmo. E até porque eu não fiz questão, pessoal. Porque eu já estava acostumada com o tanquinho mesmo. Toda a vida eu lavei no tanquinho. E assim, eu não tenho tempo para estar lavando tudo no tanquinho. Então, o que eu faço? Eu vou, enquanto o tanquinho vai batendo toalha, as jeans e lençol, então eu vou lavando todas as peças pequenas aqui na mão mesmo. Ó. Esse lavador ele tem duas cubas, uma aqui com torneira e outra aqui com outra torneira. Então, eu boto sabão nessa e sabão em pó aqui, sabão omo e aqui água. Então, eu ensaboo aqui, porque a roupa da gente não tem grude, é mais um sozinho, né? E então, esfregou ali, já enxago aqui, já jogo pro varal. Enquanto
enquanto que eu lavo um montão aqui, é que a máquina me entrega uma. Então, pra mim, não tem futuro. É muito tempo que eu vou ter que esperar se eu for bater tudo lá, sem falar que estraga, né? E minhas roupas, elas são bem conservadas. Elas não tem aquelas bolinhas, ó. Dá pra vocês verem, ó. Mas elas não tem aquelas bolinhas que cria de máquina. Não tem nenhuma com bolinha. Elas ficam velhinhas, se acaba sem bolinha. Porque eu tenho sempre o cuidado de estar lavando na mão mesmo. Então não tem grudo, não tem pra que estar se matando, esfregando. As jeans que eu bato ali, às vezes eu ainda passo uma escovinha ainda desconfiada, que pode ter ficado alguma sujeirinha. Mas só quando é roupa que tá suja. Quando não, eu já enxago logo e já jogo no varal também. Então vamos lá, vamos começar aqui. Tá aqui, pessoal, ó. Aqui tem sabão, vou dar uma misturadinha. Aí aqui eu coloco uma tampinha pra me dar uma esfregadinha, ó, nas roupas, aqui. E aqui tem água. Vou mostrar pra vocês. Aí dessa forma eu consigo lavar roupa muito rápido, né? Bom, pessoal, assim, vou fingir que tô contando aqui essa história aqui pra alguém que tá aqui bem próximo de mim, né? Talvez esse vídeo não dê tanta visualização, mas mesmo assim eu vou gravar. A vida era bem diferente naquela época. Eu era professora, trabalhava numa escola e o meu esposo trabalhava numa loja de móveis, ele era motorista de caminhão. E aí a gente trabalhava e... Ó, pessoal, a roupa não tem quase gruda. E aí a gente trabalhava e o dinheiro que a gente ganhava, o dinheiro era assim, bem medidinho assim. Eu lembro que quando a gente recebia o pagamento, a gente pegava um grampeador e a gente grampeava assim, ó. Energia, água, todas as contas, a gente escrevia o valorzinho no papel e pegava o dinheirinho, que nessa época era em cédulas, e grampeava as cédulas naquele papelzinho. E consequentemente também já estava anotado, tudo já bem anotadinho no caderno, tudo que a gente devia, todas as contas, para a gente pagar, né? Pra gente não se atrapalhar e não esquecer de nada. E era tão apertado para o dinheiro dar para tudo, que a gente botava assim, na capa da agenda que eu anotava, do caderno, era escrito assim, Agenda de Jeová. Quando a gente ficava aperreado, preocupado com as contas, se o dinheiro ia dar, aí a gente dizia, tá na Agenda de Jeová. E aí ficava tranquilo e dava tudo certo. Às vezes no finalzinho das contas, quando a gente ia ver, às vezes, por exemplo, a gente separava tudo, o dinheiro do pão, vamos supor, R$100 pro pão, R$100 pra gasolina, que na época era tudo assim, medidinho, né? E aí o que a gente fazia? Quando chegava o fim do mês, que a gente separava todo o dinheiro para pagar as contas, não sobrava nada. O que sobrava era o dinheiro do pão e da gasolina, porque isso aí a gente já tirava. Aí quando faltava uma verdura, uma carne, uma coisa, eu comprava fiado lá no mercado do meu filho, para no fim do mês estar pagando. E a vida era assim. Então, a gente, naquele aperto que vivia, a gente não conseguia comprar quase roupa. Não conseguia comprar quase roupa. Então a gente estava bem precisado de roupa. Aí a gente pegou um dinheiro a mais, que eu não lembro do que foi, se ele recebeu um 13º, não lembro o que foi. Eu sei que a gente pegou um dinheiro a mais. E aí, se a gente fosse comprar aqui em Serra Talhada, ia ser bem pouquinha roupa. Aí foi quando a gente teve a ideia, né, que a gente tinha comprado esse carro e tava pagando as parcelas financiadas, né? Aliás, a gente tinha trocado em outro que a gente tinha, a gente trocou nesse outro melhor, né? Decidiu
e para Santa Cruz do Capibaribe, para poder lá dar pra gente comprar mais roupa. Aí eu disse, não, vamos para Santa Cruz do Capibaribe, porque nosso dinheiro vai ser multiplicado, nós vamos comprar mais roupa, vai dar para mais coisa. E nós já aproveita, já faz uma viagem em família, já almoça num restaurante na viagem. E vai ser muito bom essa viagem para nós. Aí ali, a gente decidiu fazer a viagem. E a gente resolveu fazer essa viagem na segunda-feira, que era o dia de feira lá. Só que quando foi no sábado, eu sei que era um sábado, porque eu só lavava roupa nessa época. Eu só lavava roupa no sábado. Porque eu trabalhava a semana inteira, de manhã e tarde na escola. De manhã era uma turma e à tarde era outra. E não me sobrava tempo durante a semana para lavar roupa. Então, como eu só lavava roupa no sábado, eu sei que era no sábado. Eu tava lavando roupa. E a minha filha caçula chegou no muro. Acordou, né, já tarde, chegou no muro e disse... Agora era uma felicidade, pessoal. Disse, mãe, eu tive um sonho. Aí, agora era muita alegria dela. Eu digo, e tu sonhou o quê? Aí ela foi contar o sonho, né? Ela contou que ela estava na escola. Ela disse, mãe, Deus me escolheu, mãe. Quando ela disse, Deus me escolheu, eu pasmei, né? Eu fiquei assim, confesso pra vocês que eu fiquei com medo, né? Dessa escolha, como seria essa escolha. Eu disse assim, como assim, hein? Deus te escolheu? Me conta esse sonho. Aí ela começou a me contar o sonho. Disse que ela estava lá na escola. Ó, pessoal, para fazer menos barulho de água, eu acho que eu vou fazer um enjembro aqui. Aí, pessoal, coloquei aqui uma roupa aqui, ó, porque aí a água não vai fazer menos barulho. Daí a minha filha contou que o sonho dela foi assim. Eu estava na escola que eu trabalhava, no salão da escola. E o salão estava cheio de gente, de adulto e de criança. E no sonho, disse que tinha um tubarão na rampa da escola. E o tubarão, ele já tinha comido gente e estava querendo comer mais. Aí as crianças resolviam avisar os adultos, né? Só quem acreditava eram as crianças que estavam no salão, porque o salão estava cheio de gente, de adulto e de criança. Aí só quem acreditava eram as crianças, os adultos não acreditavam. Então ela ficou tão triste que os adultos não acreditou, que ela sentou debaixo de um ventilador que tinha assim na parede de cá. E isso no sonho, pessoal. Ela sentava debaixo desse ventilador e ficava tão triste que dormia. Aí, ela dormindo, ela teve outro sonho. No sonho, que ela já estava dormindo, para vocês entenderem melhor. Ela sonhou, ela já estava dormindo e já estava sonhando, na verdade. Só que aí, esse outro sonho era um sonho dentro do outro. Ela sonhou que o salão da escola estava cheio de adultos e de crianças. E Deus estava ali para escolher alguém. E aí, disse que ela via a mão de Deus, assim, ó. Para escolher alguém ali. E aí a mão de Deus apontava para ela assim e dizia, você é minha escolhida. E eu lembro que na época eu me preocupei muito, porque na hora eu fiquei, porque ela estava numa alegria me contando esse sonho, numa felicidade tão grande, e eu me preocupei porque ela não se alimentava muito. Ela não comia muito feijão, ela nunca gostou de carne. Então na hora meu semblante caiu, né? Porque eu disse, meu Deus, será que Deus vai levar minha filha? Será que ela vai dar uma doença? Porque ela não se alimenta muito bem. Mas aí não era nada disso. Deus queria ser exaltado através, né, do que ia acontecer, né, na vida dela, né? Deus escolheu ela para passar por essa situação que a gente passou, né? Aí na segunda-feira de manhãzinha, aí a gente foi à viagem. Aí bem cedinho a gente orou de mão dada, a família toda, para Deus nos guardar na viagem, nos livrar, nos ajudar a frutificar o dinheiro. Não deixasse que viesse um ladrão e levasse o nosso pouco dinheirinho que a gente queria trazer uma roupinha. E aí foi tudo diferente do que a gente pensou, né? Quando
A gente já tava quase chegando lá em Santa Cruz do Capibaribe. Já era a próxima cidade. A próxima cidade, a gente tava em Jataúba, Pernambuco. E a próxima cidade já era Santa Cruz do Capibaribe. E aí, gente, lá tem um polo comercial, que depois a gente foi outras vezes lá. A gente foi uns 4 vezes depois do acidente. Deus nos permitiu que nós fosse realmente comprasse roupa, mas nesse dia a gente não comprou roupa. Porque quando a gente tava quase chegando, já era a próxima cidade, como eu ia dizendo pra vocês, a gente capotou o carro. Agora a gente capotou numa reta. O marido tinha feito revisão no carro, tinha deixado o carro pronto para viajar, tinha trocado o óleo e tudo. E a gente desconfia que algum parafuso na roda ficou solto, porque não tem condição não. Do nada, o carro perdeu o controle assim, ó, na pista. E tava nós, eu, meu esposo e as nossas 2 filhas, tava no carro, né? E como elas iam vomitando muito no caminho, enjoando, então meu esposo estava sempre parando para elas vomitar. Tinha hora que elas botavam o cinto e tinha horas que elas não colocavam o cinto. E aí, nessa hora do capotamento, elas não estavam com cinto, nenhuma das duas. Mas a mão de Deus nos livrou. Quando a gente capotou, eu não contei quantas capotadas foi, mas foi de 4 a 5 capotadas. Meu esposo também acha que foi isso. E quando o carro parou, ele parou assim, de pneus para cima. E eu soltei o cinto, caí assim, né? Porque eu tava virado, o contrário. Tinha perdido a sandália, não sabia onde a sandália estava. E eu, desesperada, tirei o cinto e fui ver minhas filhas no banco de trás, né? Que elas estavam no teto do carro, né? Quer dizer, só Débora. A minha filha caçula não estava dentro do carro. E eu fiquei desesperada. E de joelho mesmo, como eu estava. Eu disse, Débora, tu tá bem? E ela chorando. Eu disse, cadê Emily? Aí, na hora, veio na minha cabeça, assim, o sonho de Emily. Eu botei as 2 mãos na minha cabeça e disse, o sonho de Emily. Meu Deus. Na hora, eu quis pensar coisa ruim, mas eu não permiti, não, eu pensar coisa ruim, não. Na hora, eu disse, eu vou sair desse carro e eu vou encontrar minha filha viva. Ainda que ela esteja muito machucada, mas eu vou encontrar ela viva. Quando eu saí do carro, descalço, me espiando, num lugar assim, cheio de mato, eu olhei para a pista lá em cima, e já tinha um monte de carro parado, e uma mulher com a minha filha nos braços e gritando, eu achei a menina. Foi de arrepiar, minha gente. O dia mais desesperador da minha vida. E ali eu lembro que, enquanto o carro capotava, enquanto dava aquelas capotadas, eu não olhei para trás. E até hoje eu agradeço a Deus porque eu não olhei para trás. Porque se eu tivesse olhado para trás, eu tivesse visto minhas filhas se jogando, eu acho que eu tinha tirado meu cinto. Ninguém sabe o que tinha acontecido ali, né? Mas eu não eu na hora, cada capotada que o carro dava, eu gritava bem alto, Deus! E ali eu gritava e eu cria que aquele carro ia parar, e quando aquele carro parasse, ia estar tudo bem. E aí, na hora que eu saí do carro, né, que eu avistei a mulher gritando lá em cima, eu achei a menina, ela estava assim nos braços, assim, chega que estava mole. Mas eu subi na fé que ela ia estar viva, e eu me tremia tanto, minha gente, tanto. Agora eu tremia assim, ó. E eu subindo ali, e olhando para cima, e me tremendo, e me espinhando nos espinhos, e agradecendo a Deus, porque nós estávamos vivos, e pedindo a Deus que acabasse tudo bem ali. Eu olhei pro carro virado, e a gasolina estava derramando assim, ó, blu, 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 derramando inteirinha. E eu agradeci a Deus porque o carro não incendiou, porque não pegou fogo. E a gente subiu, chegou na pista, pegamos a nossa filha, o povo não queria me entregar a menina, mandou me sentar na pista que eu tava branca, e eu não, eu queria pegar minha filha no braço. E ela tinha, assim, parece que era 9 anos, 8 a 9 anos. E o que acontece? Levaram a gente pro hospital, chegou lá no hospital, né? Fizeram lá os procedimentos para ver se estava tudo bem com a gente, ver as reportagens, né? Para fazer as suas reportagens, né? Família sai ilesa após capotamento, tá. E aí a gente veio para casa, né?
Chegamos em casa, que a rua estava cheia de gente esperando a gente chegar, que eu nem pensava, para mim eu chegar e entrar dentro de casa e pronto. Eu não estava em momento nenhum achando que tinha uma pessoa aqui. Eu cheguei aqui, estava a família toda, o povo da rua, tinha gente demais aqui em casa. E aí, depois que as pessoas foram embora e tudo, foi cair na ficha, né? Que a gente não tinha comprado roupa, que o carro estava acabado, que a gente estava devendo todas as parcelas desse carro. A gente só tinha pagado 3 parcelas. Mas aí a gente disse, e agora? O que vai ser de nós, né? Mas aí nós não perdeu a fé, mas ficou grata a Deus. E nós disse, Deus proverá por nós. Alguma solução, alguma saída Deus tem. E aí, passaram-se alguns dias. E Deus falava sempre com a gente, que ia nos dar vitória e tudo. E meu esposo levou algumas pessoas, porque o reboque trouxe o carro de lá. E o carro ficou lá no terreiro da casa do meu cunhado, lá no sítio. Todo mundo se admirava, né? Como é que a gente ia sair vivo. E aí, a gente pensou, nós vamos passar 4 anos pagando um carro que a gente não tem mais. E depois a gente vai trabalhar para comprar outro. Os dias se passaram. E nós, naquela fé que Deus ia fazer alguma coisa a nosso favor, né? Porque ali a gente comprou com suor, com muito trabalho, com determinação. E Deus tinha visto tudo isso, né? Ele sabia que nós era justos. E aí, eu sempre falava com Deus que eu acreditava que Deus ia fazer alguma coisa. E aí, um certo dia eu fui para a igreja. E Deus falou assim, eis que faço nova todas as coisas. Aí disse, é todas as coisas. E aí, na hora, eu senti que Deus ia fazer alguma coisa. Aí, tinha também, às vezes eu escutando a rádio, aí tocava um hino que dizia assim, Deus dará de volta tudo pra você. E eu, naquela fé que Deus ia fazer alguma coisa por nós. E aí assim foi, meu esposo levou lá no carro, que ele restaura, né, o carro, pra ver se ele comprava o que tinha sobrado do carro. Aí só ofereceram 4.500. Só queriam dar 4.000, o outro ia só queria dar 4.500 no que sobrou do carro, né? E isso aí não pagava a nossa dívida. Porque a gente comprou esse carro financiado por 22 mil. Só que quando a gente compra por 22 mil e é um financiamento, aumenta, não é só 22 mil. E aí, a família resolveu intervir junto com os amigos e fizeram uma rifa para ajudar a gente. Para levantar o carro, né? Para ajeitar o carro. E aí fizeram essa rifa. Sou grata a Deus, né? Pela vida de cada pessoa que ajudou. E muita gente ajudou. Tinha gente que comprava de 10 rifas. E ajudou muito a gente. Porém, tinha aquelas pessoas que não ajudavam, né? Que é aquelas pessoas que diziam assim, e eu vou dar carro a ninguém? Quando contava, eu tava vendendo a rifa para restaurar o carro, e dizia, eu vou dar carro a ninguém, como se você ajudando uma pessoa com 10 reais, você estivesse dando carro. Não era bem assim, né? Nós ia pagar os 22 mil do financiamento ainda com juros, sendo que só ia, você ia estar dando 10 reais para estar consertando o carro, né? Mas a dívida do carro nós ia pagar, né? E aí, Deus proveu. E eu prometi um culto de ação de graças para o mês de dezembro. Eu não lembro bem a data, eu só sei que foi no mês de dezembro. E aí, pessoal, quando foi na data, no dia exato do culto, o carro chegou. Todo bonitinho. Foi trocada a carcaça do carro, só foi preservada a parte do chassi, né, as outras coisas. Mas a carcaça do carro foi trocada. Eu sei, pessoal, que o carro ficou novo, que não tinha quem dissesse. Que tinha sido capotado. Aí eu coloquei uma frase no vídeo dele, assim que ele chegou, eu colei uma frase que dizia assim, é inexplicável o tamanho do meu Deus. E aí, só gratidão a Deus. Olha, pessoal, é o seguinte, assim, a rifa ajudou muito a gente, entendeu? Ajudou demais mesmo. Deus quis que fosse assim, ele permitiu que fosse assim.
Mas não é fácil você depender de ninguém ajudar com rifa, não. Eu mesmo, eu digo a você, hoje em dia, olhando para trás, eu penso, talvez fosse melhor trabalhar 5, 6 anos, sofrido, para conseguir uma coisa assim, do que conseguir em 3 meses uma rifa. Mas, olhando por outro lado, né, foi Deus que permitiu, foi Deus que fez as pessoas se levantarem para fazer uma rifa para a gente também. Mas, rifa é um negócio assim, meio humilhante, sabe? Mas não tem problema, os humilhados serão exaltados, né? E Deus permitiu que fosse assim. E esse carro que foi consertado, né? Esse carro que estava lá, que só estavam querendo dar 4.500, ele se transformou na nossa padaria de hoje. A nossa padaria foi aquele carro que a gente tinha capotado, que ninguém dava mais nada por ele. Como assim, Patrícia? Como é que um carro virou uma padaria? Como assim, Patrícia? Um carro virou uma padaria? Foi, gente. Foi o começo de tudo, né? A gente, depois que o carro ficou pronto, não foi já já, né? Quando o carro ficou pronto, aí a gente continuou pagando. A gente passou os 4 anos pagando esse carro. Foi menos de 4, parece que foi 2. Porque quando a gente tinha pagado 2 anos o financiamento, aí o meu esposo recebeu umas contas lá na empresa que ele trabalhava, e aí ele fez a quitação do veículo. E aí, quando ele quitou, aí ele disse, Patrícia, a gente já passou bastante tempo com esse carro. É melhor nós trocar de carro, né? Porque esse carro sempre vem a lembrança, né? Do acidente. Aí a gente resolveu trocar de carro e a gente trocou em outro. E aí, quando a gente trocou em outro, né? Aí a gente ainda ficou devendo um pouco das parcelas do outro, ainda fomos trabalhar para pagar. Quando a gente pagou o outro carro, que disse assim, a gente quitou a dívida, então foi nessa época que eu ia descendo, ia subindo para a escola, e eu vi que a padaria estava fechada. Uma padaria que tinha lá ali em cima, na ladeira, ela estava fechada. E eu disse assim, poxa, essa padaria fechou. Aí eu perguntei ao mototáxi que estava trabalhando em frente, né? Aí ele disse, não, fechou não, o homem se mudou daí. Foi trabalhar em outro ponto que ele tem lá na Coab. Aí eu fui e disse, oxê, tá, pois se Toninho quiser botar uma padaria, o tempo é agora. Se ele quiser botar uma padaria, eu vou botar uma padaria mais cedo. Aqui, nesse lugar. Que aqui eu já sei que dá, né? Porque aqui tinha uma padaria e funcionava bem. Aí eu fui, e quando cheguei em casa, comentei com ele, e ele disse, oxê, por não, pô, tu tem coragem mesmo? Eu disse, tenho toda a coragem do mundo. E aí, pessoal, foi onde começou tudo, né? Ia ser ali, ele falou com o dono do homem, aí ele falou com o dono do ponto, para alugar, o dono do ponto disse, eu lhe alugo sim. Vamos fazer assim, deixa eu só pintar, assim que eu pintar, que tiver bonitinho, eu lhe entrego a chave. Aí ele disse, tá bom, porque eu ainda tenho, porque eu vou comprar as máquinas, os maquinários. E a gente foi correr atrás de comprar os maquinários usados. Só que aí a gente não estava encontrando essas máquinas usadas, só achava máquina nova e cara. E aí, pessoal, o telefone tocou aqui bem na hora aqui que eu tava gravando. Aí, já que eu já tô no finalzinho, né? Vou terminar assim mesmo. E aí, e aí tava tudo certo já, a gente procurando as máquinas. E aí já tava tudo certo, a gente procurando as máquinas e sem encontrar aquela peleja. Aí, mas a gente está tudo no controle de Deus. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Aí meu esposo foi na barbearia para cortar o cabelo, que ficava pertinho de onde é a padaria. Parei aqui um minutinho para gravar o finalzinho aqui dentro de casa, porque o telefone tocou, né? E aí, já que eu tirei do tripézinho, né? Então, eu vou terminar aqui rapidinho, resumindo. Então, foi assim, né? O meu esposo foi cortar o cabelo numa barbearia que fica vizinho o ponto que é a nossa padaria hoje, né? E aí, chegou lá para cortar o cabelo, aí comentou, né, com o cabeleireiro que estava nesse projeto, né?
E aí ele disse, essa padaria aí, vizinha aí, tá para vender. Aí meu esposo chegou em casa e disse, Patrícia, tu quer ir olhar essa padaria sem compromisso? Eu digo, gente, vamos embora, não tem nada a perder não, vamos olhar. Quando nós chegamos lá, aí nós olhamos a padaria, gostamos demais, e a gente viu tudo. E a gente viu também que não tinha maquinários, né? Mas aí o preço era 16 mil reais na época, né? Aí o meu esposo disse assim, se você quiser, eu troco, eu faço uma troca, mas você no carro. E aí, pessoal, é muita coragem, né? Você ter acabado de pagar uma coisa que foi com muita luta, muita dificuldade, para você conseguir, né? E assim que você terminar de pagar, você ter coragem de investir assim, né? Mas a vida é assim, a gente tem que ter coragem sim, né? E aí, o meu esposo fez a proposta, ele ficou de pensar. Quando foi no outro dia, ele ligou para o meu esposo e disse, tá feito, a padaria de vocês está trocada. Disse, domingo eu entrego a vocês de 9 horas da manhã. E assim, quando foi no domingo, aí a gente foi de 9 horas para lá, pegamos a chave, entregou a padaria. A gente passou a tarde fazendo uma limpeza lá, a faxina. E começamos a trabalhar, né? Para comprar as máquinas, porque não tinha nenhuma máquina, só tinha o forno de assar os pães. E de outro dia eu conto para vocês o restante, como que foi a luta para conseguir comprar as máquinas, né? O vídeo não ficar muito longo. Então, eu espero que isso é um testemunho, na verdade, né? É uma história de vida. Eu espero que sirva para alguém que está aí, que acha que não pode, que não tem condições, que não chega lá, né? De um nada, Deus faz um tudo, né? Então, Deus pode transformar aquele que não vale mais nada, né? Numa coisa grande, né? Então, é isso, pessoal. Essa foi minha história, né? E que Deus abençoe cada um de vocês, né? Aí, pessoal, como vocês podem ver, né, ó, eu tenho bastante varal, ó. Eu tenho mais pra cá, ó, aqui debaixo da área. Então, são muito varal mesmo, viu? Eu tenho 20 varais e então hoje eu lavei bem pouquinha roupa mesmo.